e eu vou trazer aqui de novo um depoimento, doutor Pazzianotto, doutor Ives, eu ouvi de parlamentares, que não apenas como todos os cidadãos têm direito à liberdade de expressão, como eles têm um dispositivo constitucional específico para eles, que eles garantem a inviolabilidade do que falam, 53. De votos. Bom, artigo 53. Eu ouvi de parlamentares aqui o receio naquele momento em que você tinha praticamente uma caça às bruxas no país, de perfis de parlamentares derrubados por decisão do Supremo Tribunal Federal e do TSE, naquele momento, em que eles estavam com receio de dar entrevista. Eu tenho 51 anos de idade e 31 de jornalismo. Eu nunca ouvi um parlamentar me dizer que estava com receio, até recentemente. Parlamentares, não. As pessoas podiam, dependendo da profissão que ocupavam, do momento em que viviam, tinham, não quero me manifestar, tudo bem, é do jogo, né? Mas não queriam para se preservar por uma outra razão, não por receio de serem presas, de serem processadas. Nunca isso, eu nunca ouvi esse argumento. Agora, eu nasci nos anos 70, cresci nos anos 80 com a Constituição de 88 e comecei a trabalhar nos anos 90 como profissional de jornalismo. Capez, a gente está tendo não só a interpretação da Constituição, como estamos tendo intermediários para entender, para poder usar a Constituição, o conceito de liberdade, o conceito de democracia que está expresso lá? Sem dúvida. Em primeiro lugar, quando você faz um debate sobre liberdade de expressão, na verdade esse debate é sobre restrições à liberdade de expressão. É o que motiva a realização do debate. E como você bem pontuou, nós estamos vivendo um momento muito delicado e somente pode garantir uma transição desse momento de ruptura institucional, esse momento de afronta a garantias e princípios constitucionais, só o Supremo Tribunal Federal. Nós temos que confiar que os ministros passem a se conscientizar de que cabe a eles, nesse momento, a tarefa de pacificação do país. E como é que vai se pacificar o país? Cumprindo a função de guardião da Constituição. É uma corte constitucional, que é um nome muito mais adequado, aliás, do que Supremo Tribunal Federal. Nós estamos vivendo uma época de narrativas. Então você usa a narrativa da defesa da democracia para afrontar a democracia. Você usa a narrativa da defesa da democracia para silenciar uma voz que é contrária àquilo que você entende ou contrária ao interesse seu, no caso até de empresas concorrentes. E quando você fala de usar do processo judicial, Ministério Público, instituição fundamental, a preservação da democracia, da defesa dos interesses indisponíveis, usar do instrumento de uma ação, provocar o Poder Judiciário para silenciar definitivamente, tentar silenciar definitivamente um órgão de comunicação, quando a Constituição Federal, no seu artigo mais importante, que é o artigo 5º, é tão importante na Constituição anterior, 67, com a emenda 69, estava lá no artigo 163, no final da Constituição. 151. E foi trazido agora para o artigo 5º. E lá há duas normas constitucionais, são normas constitucionais de eficácia plena. Na classificação do colega José Afonso da Silva, são de normas constitucionais, pode ser de eficácia limitada, quando depende de uma lei para começar a ser implementada, contida, quando a lei vai restringir o seu alcance, e plena. A livre expressão do pensamento, a livre expressão da atividade intelectual de comunicação é norma de eficácia plena. Ela não pode ser limitada por qualquer tipo de interpretação. Se a pessoa não estiver, através da manifestação do pensamento, praticando um delito contra a honra, praticando algum crime, não pode ser limitado. E quando você impede que um veículo de comunicação tenha uma linha editorial independente, em que na qual estejam pessoas que querem expressar uma linha de pensamento, e essa linha de pensamento não pode ser expressada a pretexto de que uma opinião vai afrontar a democracia, então nós estamos numa situação em que cabe ao Poder Judiciário, já que ele sofreu essa hipertrofia e que os outros poderes estão praticamente sem ação, que o Poder Judiciário, através do Supremo Tribunal Federal, se conscientize e comece a garantir
uma mudança, porque do contrário, nós caminharemos, como colocar aqui, tanto o Almir Pazzianotto quanto o Ives Gandra colocaram muito bem, nós estamos caminhando a passos acelerados para um retrocesso. E muitos desses jovens que hoje estão na função do Ministério Público, eu tenho 36 anos de carreira, o César tem praticamente isso também, eles não viveram os horrores que foi uma ditadura. O Almir Pazzianotto, o Ives podem falar isso muito bem, de uma ditadura em que havia uma censura prévia. Nós estamos voltando a ter uma censura prévia e não podemos recorrer estabelecida e plena, para usar a expressão que você usou. A ditadura, ela tinha uma censura plena. Só que ali havia, claramente sabia que era uma ditadura. Aqui, ela vem mascarada por um jogo retórico, por uma construção, por sofismas. E isso é mais perigoso ainda, porque com a retórica do direito, você pode construir qualquer tipo de raciocínio. Uma petição bem elaborada pode, através de um sofisma, construir qualquer tipo de raciocínio. Até mesmo que um órgão de comunicação que existe há 70, 80 anos, no qual tem pessoas expressando a sua opinião, a sua visão, ele atenta contra a democracia. Você pode até justificar isso, porque a retórica jurídica, como diria que eu vendo, o biombo dialético, que a retórica aceita tudo.